que tem esse início, é o segundo pior início do século XXI do Flamengo, com essas 3 derrotas que teve aí. Fluminense, São Paulo e o Corinthians na Supercopa. O jogo vai ser às 19 horas no Maracanã. Bom, rapaziada, estamos aí para mais um vídeo, né? Aqui no canal, no Rubro Negro do Norte. Primeiramente, se você não é inscrito, eu já peço para que você se inscreva, né? Ative aí o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo do nosso canal. Eu trouxe aqui alguns trechos de comentarista pra gente estar acompanhando o que estão falando do Flamengo aí pela internet. Você acha que o Paquetá vai pro jogo, deve ir pro jogo, Mauro? Ou talvez não, banco? O que você acha? O Jorginho não joga, né? Eu acho que ele vai jogar, eu acho que ele vai começar, mas é só um palpite, não é uma informação. Eu acho que ele vai começar jogando. Já entrou no segundo tempo, ele vinha jogando normalmente, aí parou de jogar depois do dia 6 lá, alegando dores nas costas também porque queria ser negociado, então pediu para não jogar, mas não é um jogador que está parado há meses, né? Voltou, já teve mais um dia para treinar, eu acredito que ele comece jogando, acredito. Primeiro o Flamengo fez uma grande partida contra o Vasco. Foi a primeira vez que o time profissional jogou. Fez uma grande partida com o Vasco. Depois perdeu para o Fluminense. Depois perdeu para o São Paulo. E depois perdeu para o Corinthians. Eu acho que a estratégia deveria ser essa, já deveria ter sido no domingo, tá? Na minha visão. Colocar os jogadores que estão em melhores condições físicas. Aqueles que já recuperaram mais da metade das condições. Porque cada um... quando você volta com um grupo de jogadores, 20 jogadores, 18, 20, 30, 25, cada um tem um jeito de recuperar a preparação física. Tem uns que demoram mais, tem outros que rapidamente, 10 dias, já está em condições de jogar, sabe? Não 100%, não o tempo todo, mas tem um ritmo de jogo bom, recupera muito mais rápido. No caso do Paquetá, eu falei que, na minha opinião, ele deveria ter saído jogando domingo. Porque ele vinha em forma, ele está em forma, não jogou o último mês porque estava negociando a sua volta ao Flamengo, estava jogando, está mais da metade da temporada, fez pré-temporada com o Extra no ano passado, jogou o campeonato todo, praticamente o primeiro semestre, o comecinho do ano todinho, então ele está em forma. Ele está em forma, ele pode não estar entrosado com o time, que é outro negócio. E aí só vai pegar jogando. Mas em forma e ritmo de jogo ele tem. Então eu acho que o Paquetá deveria ser titular, deveria ter sido titular no domingo, na minha visão. Meu ponto é mais o Arrascaeta. Eu acho que esse é o cara que mais demonstrou aí, acho que até mais que o Jorginho, que ainda não está no seu melhor da forma, e pelo histórico, por todas as reportagens que a gente lê sempre sobre a cobertura do Flamengo, o Arrascaeta é o jogador que pega ritmo jogando, né? Então o Felipe Luiz vai ter que analisar bem como fazer com o uruguaio, que para mim é a grande diferença do Flamengo. E nas últimas partidas ele mostrou que ainda está fora de ritmo. Contra o São Paulo ele em alguns momentos até tropeçou na bola, lembrando, né? Ele estava voltando ali naquela partida, normal, mas eu acho que essa é a grande questão, essa para mim é a grande interrogação de como o Felipe Luiz vai tratar, porque esse sim faz muita diferença no Flamengo. Tem que começar a vencer jogos fora de casa. Terça já tem um, né? E o Vitória é um time aguerrido que no ano passado mostrou muita superação para não ser rebaixado, né? Escapando aí do rebaixamento, se mantendo na primeira divisão e vai jogar com o Palmeiras agora e tem atrapalhado, como já foi dito aqui, o próprio Palmeiras. Então, acho que ele tem que agora entrar com quem está em melhores condições. Se o Arrascaeta puder jogar razoavelmente bem 15 minutos, ele entra no final. 45 vai entrar durante o segundo tempo. E paciência. Aliás, eu acho que com a chegada do Paquetá, ele vai ganhar esse bônus de poder administrar melhor o uso do uruguaio, que é um jogador que é muito importante, que demanda cuidados especiais por conta da parte física, né? Isso já ficou provado nas últimas temporadas. E ele passa com o Paquetá a ter Carrascal e Paquetá para fazer a função da Arrascaeta. O Carrascal foi contratado para ser o reserva do Arrascaeta. Ele vai para o time titular na ponta direita, na posição que era do Gerson, e antes do Everton Ribeiro, porque ele começou muito bem. Então ele se impôs ali e barrou os caras que jogam ali, Luiz Araújo, o Plata, esses caras ficaram para trás. O Plata entra sempre, mas o titular é o Carrascal, não é o Plata. E com o Paquetá, ele pode ter o Paquetá pela direita ou por dentro, ele pode ter o Carrascal também. Então ele tem dois caras ali que eu acho que podem compensar a eventual ausência do Uruguai. E aí ele pode usar o Arrascaeta com mais parcimônia, calendário muito longo, escolhendo melhor os jogos em que ele vai colocar o Arrascaeta para jogar, de maneira que ele tenha sempre um jogador em boas condições. Acho que esse é um ponto bem importante da chegada do Lucas Paquetá. 3 derrotas seguidas. Eu acho que
É indiscutível que o Felipe Luiz, ele é um monstro. Como treinador, para mim, desde que eu me entendo por gente, é um dos melhores treinadores que passou pelo Flamengo aí. Acho que a temporada 2025 dele mostra isso, né? Só que já dá de ver que a estratégia que ele tomou no início agora de 2026 não está acontecendo como ele quer, né? Acho que algumas peças aí ainda não estão funcionando, que é o caso do Samuel Lino. Samuel Lino já não vinha jogando bem, né? Deu uma melhorada em alguns jogos, mas acabou decaindo de novo, né? Eu acredito que um cara para aquela posição é o Cebolinha. Ele não tem colocado o Cebolinha. Contra o Corinthians ele foi colocar o Cebolinha já no final do jogo. Para mim ele deveria ter colocado no início, né? E eu acredito que essa opinião também não é só minha, né? Eu acredito que muitos flamenguistas aí vão concordar comigo que o Cebolinha deveria ter começado aquele jogo. Para mim o Paquetá também deveria ter começado, né? Eu acho que o que estão falando aí, né, esses comentaristas estão falando aí, reflete a realidade que está acontecendo no Flamengo. Foram escalações feitas erradas, más decisões. Eu assim, como flamenguista, é claro que eu quero ver sempre o Flamengo jogando bem, ganhando, fazendo gols. Queria ver o time principal já desde o início, né? Ali jogando o Carioca. Só que também eu não posso ser hipócrita, né? E querer criticar o Flamengo por não ter começado o Carioca com o time principal. Porque se você analisar o time do Flamengo, jogou até dia 17 de dezembro, né? Que foi aquele jogão contra o PSG. Um jogo extremamente cansativo. E você já querer impor esses mesmos jogadores a jogar um campeonato carioca, que já no início ali de janeiro, né? Não tinha como. Não tinha como. Eles estavam exaustos, os caras precisavam descansar assim. A gente, como torcedor, a gente quer ver o nosso time jogando com o time principal, com força total, independente quem seja o time adversário. Só que eu concordo. O Sub-20 não jogou bem. Mas só que também ninguém esperava, né? Que o Sub-20 não ia jogar bem. Porque o Sub-20 vinha fazendo bons jogos, né? O último jogo que o Sub-20 jogou no passado, aquele 3-3, cara, quem ia dizer que o Sub-20 ia passar por tudo isso, né? Só que se o Flamengo coloca o time principal para jogar, poderia ter acontecido com os jogadores do Flamengo o que aconteceu com os jogadores do Palmeiras. Então o que é melhor? O Flamengo ter passado por isso agora, no início do ano, ou ter ocasionado lesões físicas, né? Poderia ser lesões físicas até sérias, que tirar o jogador aí 6, 7 meses de campo, e simplesmente o Flamengo ficar desfalcado, né? Então, eu acredito que foi uma decisão correta. Só que não saiu como planejado. Então, a gente tem que olhar para frente. O Felipe Luiz assumiu agora, né? Ele não tem montado o time, na minha opinião, de maneira correta, mas eu acredito que isso é só o começo. Eu acredito que o jogador tá pegando um ritmo, e como flamenguista, eu acredito que quando o Flamengo começar a jogar, aí, meu querido, esquece. Porque se o Flamengo começar a jogar a bola que que os jogadores são capazes de jogar, esquece, pai, esquece, não tem pra ninguém.